Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Neste primeiro dia do ano 2023, neste ano dos milagres, a mensagem de hoje tem como tema: preparando-se para viver o milagre. E se você também necessita de um milagre, se você quer ver o poder de Deus fluindo em tua vida, então terá que aprender o que a palavra de Deus diz a respeito da operação do milagre. Em primeiro lugar, é necessário ter autoridade para operar no sobrenatural. Quando, por exemplo, você vê um milagre realizado ao lado da porta do templo chamada Formosa, passagem essa que se encontra em Atos dos Apóstolos capítulo 3, vai verificar que Pedro e João não disseram simplesmente para o homem coxo que ele ficasse curado. Antes, eles ressaltaram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus Pai concedeu a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Jesus delegou autoridade sobre os demônios, sobre as doenças e sobre todas as obras do inimigo, a todos aqueles que possuem um relacionamento íntimo com ele. Ou seja, delegou o poder e autoridade aos seus verdadeiros discípulos. Em Lucas 9, no versículo 1 e no 2, Jesus outorgou aos seus discípulos o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Em Mateus 10:1, Cristo delegou aos seus discípulos o poder de expulsar demônios e de curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Também, em Lucas 10:19, segunda parte, o Messias concedeu aos seus discípulos o poder de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, prometendo-lhes que nada os traria dano algum. Para que você receba a autoridade espiritual que Cristo deseja lhe dar, primeiro, é fundamental ser seu discípulo. E quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Segundo o texto de João 8:31, segunda parte. São aqueles que andam em obediência à sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É assim que está escrito. O problema é que muitos cristãos, hoje em dia, não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Os demônios conhecem as regras da autoridade espiritual e as forças malignas podem detectar uma pessoa que não possua verdadeiramente esse relacionamento com Jesus. E isso já aconteceu na igreja primitiva. Os cristãos eram conhecidos por expulsar demônios em nome de Jesus. Os incrédulos tentaram fazer o mesmo, mas não tinham autoridade para isso. Está escrito: os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aquele demônio sabia que aquelas pessoas que usavam o nome de Jesus não tinham, de fato, a autoridade de Cristo. Ao viver um relacionamento sincero com Jesus, você se colocará sob a sua autoridade. Como seu discípulo, você também recebeu a sua autoridade para viver em meio a milagres nesta vida. Em segundo lugar, para viver em meio a milagres, precisamos antever os milagres. Observando mais uma vez o milagre em Atos 3, você notará que não houve qualquer hesitação da parte de Pedro e de João ao perceberem o coxo. Eles caminharam até o homem, ouviram o seu pedido e lhe disseram que não tinham ouro nem prata, mas o que tinham lhe dariam. Parece que não houve dúvida na mente dos discípulos quanto ao fato de que Deus operaria um milagre. Sabe por quê? Porque eles anteviram o milagre. Antever
significa esperar certo do que acontecerá. A razão por que você pode antever ou esperar ser bem-sucedido é porque a palavra de Deus promete isso e simplesmente você crê nessa palavra. Veja 2 promessas de Jesus a seus discípulos. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 7 e 18. Também está escrito: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículos 12 e 13. Nesses versículos, Jesus diz claramente que devemos esperar ou antever. Você também pode esperar esses resultados, porque crê na palavra de Deus. Em Marcos 9, do versículo 17 ao 24, encontramos um homem que tinha um grave problema. Seu filho era atormentado por um espírito maligno e os discípulos de Cristo não conseguiam expulsar o demônio. Então, o pai clamou a Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. E sabe qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus encontra-se no versículo 23 e é muito clara. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Em essência, Jesus disse ao homem: a questão não é se eu posso fazer isso, mas se você crê que eu posso. Não há dúvida de que Jesus pode realizar milagres. A única questão é se cremos ou antevemos que ele os fará. Para vivermos em meio a milagres, precisamos confiar na palavra de Deus e levá-la a sério. Se Jesus disse que fará algo, então só nos cabe aceitar que ele pode e fará o que disse. Também é importante a atmosfera do milagre. É algo em que estamos inseridos em todos os momentos do dia. No entanto, raramente analisamos como conseguimos distinguir os diferentes climas para cada situação. A atmosfera, na verdade, é o ambiente espiritual necessário para a operação de um milagre. Para ter um milagre, é preciso elevar o nível de expectativa em seu coração e no daqueles à sua volta. Os milagres acontecem quando existe a atmosfera certa para eles. E há 2 ingredientes que precisam estar presentes para que aconteça o milagre: a necessidade e a fé. No seu ministério terreno, as pessoas corriam para Jesus em busca de cura e libertação. Quando retornou para sua cidade natal, Nazaré, as pessoas não lhe deram ouvidos. Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré, devido à incredulidade do povo. Apesar da necessidade de milagres estar presente, faltou a fé para que fossem feitos. Não havia a atmosfera necessária para milagres em Nazaré. Ninguém tinha um coração aberto para recebê-los. A primeira atitude de Pedro e João para mudar aquela atmosfera junto à porta chamada Formosa foram as suas palavras: olha para nós. Atos 3:4. O coxo provavelmente não olhava nos olhos das pessoas que passavam. Devia apenas levantar as mãos e suplicar por esmolas. Mas quando os apóstolos pararam e começaram a conversar com ele, devem ter alterado a sua rotina comum, mudando a atmosfera. E sabe o que aconteceu? O coxo olhou para eles esperando receber uma esmola. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro. E antes que o homem pudesse protestar, foi logo acrescentando: mas o que eu tenho, isso te dou. Pelas palavras do apóstolo, e como foi tirado de uma atmosfera de mendicância para uma atmosfera de expectativa de receber algo da parte do próprio Deus. É isso que é importante. E você também pode gerar uma atmosfera para a realização de milagres em todas as áreas da sua vida. E é por isso que você precisa declarar a palavra de Deus. As Escrituras nos exortam a meditar na palavra, a declarar a palavra da verdade, a orar com base na palavra
e a cantar louvores ao Senhor. Deixe de se concentrar na necessidade, mas concentre-se no poder de Deus. Para viver em meio a milagres, precisamos articular o milagre de forma clara. Articular significa falar de modo preciso, expressar-se com exatidão. E tudo o que Pedro e João disseram ao homem foi: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não há dúvida qualquer nessa declaração quanto ao que eles esperavam que o coxo fizesse, nem quanto ao que aconteceria com a enfermidade. Pedro e João não oraram com o coxo. Eles não disseram que, se fosse da vontade de Deus, se o homem tivesse fé, poderia andar. Eles simplesmente ordenaram a ele que andasse. Você também pode pronunciar a cura diretamente para a pessoa necessitada, declarando a palavra de Deus ou simplesmente dizendo: seja curada em nome de Jesus. Há ocasiões em que se ora por um milagre e ele não acontece. Mais à frente, veremos a questão da demora ou da negação com relação ao milagre. Em resumo, tudo o que você tem a fazer é pronunciar de forma clara, ousadia, a ação que deseja em nome de Jesus. E se você que está me ouvindo necessita também ser curado, pode declarar com clareza o que a palavra afirma sobre a sua própria necessidade. E então, profetizar que essa cura se concretizará em nome de Jesus. E por isso você repita assim comigo: eu estou curada em nome de Jesus. Agora, se você necessita de provisões materiais, declare com ousadia o que Deus afirma em sua palavra sobre o suprimento das suas necessidades e então proclame a existência desse suprimento, trazendo-o à existência. E simplesmente diga assim: proclamo o poder de Deus para a minha provisão quanto a essa necessidade econômica, em nome de Jesus Cristo. Em resumo, sempre haverá um milagre pronto a ser declarado em sua boca, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra, profetizamos e declaramos na nossa vida a cura, a saúde, a provisão, a bênção, a vitória, o milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.